exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome, que está sobre todo nome, nome maravilhoso, pois representa a Tua pessoa, cheia de amor, de misericórdia, de poder, e que, através da presença de Cristo Jesus, os nossos corações, está sempre conosco, nos abençoando, nos orientando, nos sustentando. Neste momento de culto, que somente a Ti as nossas almas devem, todo o nosso ser, estamos louvando o Teu nome, mas queremos também louvar o Teu nome não apenas com as nossas vozes, mas também com o nosso trabalho, com o nosso viver diário, com o testemunho em todos os lugares onde nós estamos. Abençoa, Senhor, o nosso culto pessoal, a nossa adoração individual, mas também a adoração de todo o Teu povo neste conjunto da comunidade. Nós Te pedimos que este instante, esses momentos de culto, sejam recebidos por Ti como expressão do nosso desejo de Te servir. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu aperfeiçoes o que nós fazemos. Não é pela nossa inteligência, pela nossa maestria ou pela nossa arte, mas pela Tua misericórdia e para a Tua glória. Abençoa-nos e guarda-nos, nós Te suplicamos em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Que Deus, jubilate Deo, jubilate
te Deus. Jubilat te Bom dia, irmãos. Saudação a todos em nome de Cristo Jesus. Nossa saudação também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Pastor da nossa igreja, Reverendo Juarez, pastor efetivo, esteve ontem no Ceará nas programações dos 496 anos da Reforma Protestante, que aconteceu durante esta semana, e hoje está em trânsito para Brasília, onde estará pregando na primeira igreja presbiteriana do Guará. Lembre-se de orar pela vida do Reverendo Juarez, o retorno ainda no dia de amanhã. Por falar no dia de amanhã, presbíteros da igreja estão convocados para a reunião do conselho da igreja amanhã, na sua sala própria. E na terça-feira, os diáconos da igreja terão também a sua reunião administrativa. Então, tanto presbíteros quanto diáconos estejam aí avisados das suas respectivas programações. Nós queremos também dar uma palavra às irmãs da SAF e aos jovens da UMP. A SAF terá a sua eleição da diretoria para o ano de 2014, nessa próxima terça-feira. Você que faz parte da Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja, esteja aí convocada para participar desse momento da escolha da nova diretoria. E a mocidade da igreja, de igual forma, no próximo sábado, também fará a sua eleição. Os jovens da nossa igreja são aí esperados para essa eleição também, escolha da diretoria para 2014. No dia 23 de novembro, às 15 horas, todas as novas diretorias terão uma reunião especial para planejamento do ano de 2014. Algumas pessoas dizem assim, mas será que tem um calendário mestre da igreja? Esse calendário mestre, com as programações, com as participações, com as divisões de responsabilidade, esse calendário é realizado agora, nessa reunião.
Então você que é de qualquer uma das sociedades internas, grupos musicais ou demais atividades, etc., deve participar dessa reunião no dia 23 de novembro às 15 horas, para a confecção da agenda de 2014. Depois alguém diz assim: não incluíram a programação do nosso ministério na agenda da igreja. Você não veio participar da reunião, ninguém tem bola de cristal para descobrir o que está sendo planejado na sua mente. Então, venha participar, traga o planejamento do seu grupo ministerial e venha discutir para 2014. Nós temos aí um calendário que não choque datas com ninguém durante toda a programação anual. Nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam nessa manhã pela primeira vez. Você que está conosco pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-los. Para tanto, nós pedimos que permaneça um pouquinho só em pé, para que a gente possa dar um abraço em você, uma saudação especial. Aqui na frente parece que tem alguém que já ficou em pé. Não? É a primeira vez? Não. Ali temos uma irmã aqui à frente, mais alguém? Lá atrás temos mais pessoas, ali no meio, olha ali, Valentim, parte de trás. Pessoal, por favor, permanecer em pé, ajuda os diáconos ali a entregar aí uma lembrança em nome de toda a igreja. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. No nosso boletim dessa semana, você tem diversos outros avisos importantes no decorrer deste mês e também ao final do ano, para que você já se planeje nas atividades de final de bimestre. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, ouçamos a leitura dos versos 4 até 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essas palavras de Paulo aos crentes da igreja de Filipos são também para nós, pois a nossa alegria de saber que somos parte do corpo de Cristo, cada um de nós é membro deste corpo e somos membros uns dos outros, nos dá a satisfação de saber que não estamos perdidos, solitários e desamparados no mundo, mas temos na casa do Senhor, no corpo de Cristo, a nossa vocação comum. E também sabemos que o Senhor está perto de nós. Ele está em torno de nós, Ele está dentro de nós, Ele está acima de nós, e Ele está sempre sendo uma realidade na nossa vida. E por isso nós não podemos ficar ansiosos. Claro que nós todos cuidamos das coisas da nossa vida, cuidamos da nossa roupa, da nossa alimentação, do nosso trabalho, da nossa moradia, de tudo o que devemos cuidar, mas não devemos ter ansiedade. Ansiedade pode significar falta de confiança em Deus, mas não podemos ser ansiosos, pois Ele supre todas as nossas necessidades, mas devemos, diante de Deus, elevar as nossas petições, oração e súplica, mas principalmente com agradecimento. Este mês é um mês especial para a família cristã. É o mês de lembrar o que vem sendo feito ao longo do ano, as bênçãos que vêm sendo recebidas a cada dia, a cada momento,
E este reconhecimento é um reconhecimento que deve ser contínuo, mas de maneira especial, neste evento próximo do dia 28, que é o Dia Mundial de Ações de Graças, nós vamos apresentar ao Senhor os nossos agradecimentos, mas também vamos separar uma parte daquilo que Deus nos deu para consagrar de maneira especial para a sua obra. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Não há necessidade de ter ansiedade. É necessário ter confiança, e é muito bom a gente confiar no nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar silenciosamente, colocando diante de Deus a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e nós ficamos felizes, ó Deus, porque temos a paz que o Senhor Jesus estabeleceu entre o nosso Criador e a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na manhã deste dia tão belo, na tua casa, para te louvar, para te bendizer, para ter fraternidade com os nossos irmãos
E hoje, de maneira especial, para lembrarmos o que Cristo fez por nós no Calvário, para derrubar a parede de separação que estava colocado entre nós e a tua pessoa, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua paz não é como aquela que o mundo dá. Não é uma polícia pacificadora, mas é a paz verdadeira. É a paz que vem da justiça, que somente é perfeita com a tua inspiração e com o teu exemplo. Nós te pedimos, ó Deus, que cada pessoa que está aqui presente, todos os que estão conosco, adorando e louvando, todos nós sejamos enriquecidos, fortalecidos em nossa vida espiritual e pessoal, pois muitos estão aflitos, muitos estão cansados, outros estão feridos por muitas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Mas nós te pedimos, ó Deus, que não nos abandone a alegria, o prazer de fazer parte do teu povo. E que aqueles que estão se afastando não continuem no seu descaminho, mas que estejam com esta alegria renovada nos seus corações. A alegria de saber que em Cristo nós somos aceitos por Ti como filhos amados. Abençoa todo o Teu povo, dá-nos a alegria da Tua salvação e a paz de Cristo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de dar um recado, um aviso, feito pelo nosso tesoureiro da igreja, presbítero Antônio Carlos, que a liderança, por favor, deve enviar os seus orçamentos de 2014, ainda esta semana. Pode ser até por e-mail, e o e-mail do nosso irmão está no site da igreja, né? Nós vamos ler neste momento um versículo que está em 2 Crônicas 16, 9. Para ajudar a achar, ele vem logo em seguida ao 1 Crônicas, né? Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procede loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. De quem é o seu coração? Onde está o seu coração? Nós temos todos os motivos do mundo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu queria fazer um exercício aqui, muito rapidamente. A hora que, vou contar 1, 2, 3, a hora que chegar no 3, todo mundo respira bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, beleza. O Salmo 150, versículo 6, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse é o primeiro motivo. Você se levantou de manhã, respirou, louve o Senhor. E neste dia, neste momento, nesta igreja, nesse local, é o melhor local que você poderia estar neste momento. Agora nós vamos, é um momento de dedicarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos à casa do Senhor. Nós vamos solicitar aos nossos diáconos que possam fazê-lo, enquanto nós cantamos o hino de número 144.
paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Com essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, o seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. As crianças, por favor, podem vir à frente. Nós vamos orar e logo em seguida a Luciana irá dar um recado aos pais e às nossas crianças. Senhor Deus, querido Pai, em cuja presença nós nos encontramos, obrigado, Pai, porque a Tua graça e misericórdia têm nos assistido a cada dia. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que de modo algum será lançado fora aqueles que se achegarem até ao Senhor. E esse, ó Pai, é o motivo de nosso louvor, de engrandecer o Seu nome, porque grandes coisas tem feito o Senhor, e por isso estamos alegres. O Senhor tem nos sustentado, dirigido, nos alimentado, tem dado trabalho, sustento, ó Pai, a cada manhã. Ó Deus, muito obrigado por essas ofertas e dízimos que foram levantados para a manutenção da casa do Senhor. E sabemos que o Senhor sempre proverá recursos, ó Pai, para o nosso trabalho da igreja, mas o Senhor pede fidelidade a nós, ó Pai, para que trazemos ao Teu altar os nossos dízimos e oferta. Obrigado, Senhor, e te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o nosso reverendo Carlos Orlando, da Tua palavra, que realmente ele possa, através do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações aquilo que possa nortear as nossas vidas. Fica conosco, ó Pai, perdoa-nos, em nome e por amor de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Vocês podem sentar. Gente, eu queria só lembrar que nós já começamos o ensaio de Natal com as crianças. Nossa apresentação vai ser dia 8 de dezembro no culto à noite. Então, nós queremos fazer essa cantata com todas as crianças, incluindo os bebês, do mais novinho, que acho que é o Guilherme, até as crianças maiores. A gente vai precisar até de alguns adolescentes, vamos ter a banda ao vivo. Então, hoje, às 5 horas, nós aguardamos os seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. Pode trazer todas as crianças, a gente já está ensaiando, tá? Também tem um CD que você pode levar para casa e ir ouvindo com a criança.
Outro recado importante é que nesse semestre nós começamos um núcleo familiar também com as crianças no Alto da Glória, na casa do diácono Alexandre e da Michele, eles também são nossos conselheiros, na próxima sexta-feira nós vamos ter como convidada a psicóloga Camila, e gostaríamos de convidar, se você tem filhos até 8 anos, para estar presente ali com a gente. Se você tem interesse, depois pode me procurar, ou procurar o Alexandre e a Michele, que eles passam um endereço para vocês. Tem sido um tempo muito abençoado, né? Núcleo familiar é um ministério muito abençoado. Se você ainda não faz parte, né, venha participar conosco. Então, na sexta-feira, para você que tem filho de 0 até 8 anos. Obrigada. Não sei se vocês já estão com as fotos ali à disposição. Ontem aconteceu na igreja o aulão do decisivo. Quero convidar o Sérgio. Sérgio, quer dar uma palavra aqui? Ontem teve o aulão do decisivo. O decisivo é esse colégio que tem aqui do lado. São cerca de 1.200 alunos. Por favor, Sérgio. Vou falar na hora do sermão, é a maior responsabilidade. Mas foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente pôde abençoar esse pessoal que está aqui do nosso lado, que estuda o ano inteiro, que muitas vezes a gente não interage como igreja, a gente não abençoa como igreja. Esse auditório estava lotado em cima e embaixo. Desde manhã, a gente fez a participação nos intervalos, a gente ofereceu 2 lanches com a ajuda do Paulo Leite, da Junta Diaconal. Então, a gente teve um lanche na parte da manhã, um lanche no período da tarde. A gente falou e conversou com eles na saída para o almoço, no retorno do almoço. E no último intervalo, a gente teve a possibilidade, a convite deles, a gente estava fazendo isso tudo no pátio da igreja, e a convite da liderança do Decisivo, a gente fez aqui no palco, e a gente pôde orar com eles, abençoá-los, falar de Deus para que eles possam ir nesse dia na presença do Senhor e preparados para tudo que o Senhor tem para a vida deles. Foi um tempo muito abençoado, foi um tempo muito descontraído e uma forma da gente realmente fazer a diferença onde Deus nos colocou. A gente tem falado sempre que a gente pode, que o Senhor não nos colocou aqui na Comendador Araújo 343 à toa. Ele tem um propósito. E o propósito primeiro é a gente alcançar e ser bênção para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para quem está no supermercado, para quem está no banco, quem está no decisivo. Então foi um tempo muito bom, a gente passou o dia inteiro aqui com eles, a gente pôde interagir, individualmente também assisti-lo e orar com eles. Então a gente convida que na próxima vez que a gente for ter um aulão aqui, da gente somar mais pessoas da igreja para a gente poder abençoar essa galera e poder fazer diferença na vida deles. Obrigado. Não só o Oxigênio, mas a Junta Diaconal também está de parabéns, porque foi dado um lanche para esse pessoal, um suco, um lanchinho nos intervalos, e o comentário que foi feito mas igreja só pede dinheiro, igreja nunca dá nada, vocês estão dando lanche para a gente, né? Então foi um contato diferenciado e a oportunidade de evangelizar gente que Deus traz aqui dentro desse santuário e que às vezes nunca ouviu falar do nome de Jesus. A conferência missionária, ela não apenas trabalha a teoria, ela nos leva também à prática. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo de número 38, versos de 1 a 13. Nós vamos ler essa passagem bíblica alternadamente, mesmo assentado como você está, mas com reverência, eu quero que você participe lendo de maneira audível, Jeremias capítulo 38, versos de 1 a 13, texto esse que servirá de base para a nossa reflexão nessa manhã. Jeremias 38, livro do profeta Jeremias, 38, versos de 1 a 13, eu lerei os versículos ímpares, os irmãos responderão nos pares, o 13º, nós leremos juntos. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome que tiveste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo que viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este o tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de
Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, transimo. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias obedeceu. Juntos puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra é a verdade, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nessa manhã tenha toda a liberdade de falar conforme necessidade de cada coração. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da vida de cada um quando nos levantamos ou quando mesmo nos assentamos. O Senhor sabe, ó Deus, daquilo que nós necessitamos de ouvir da Tua parte. Por isso, Senhor, nós te suplicamos que faças a obra que homem algum, instituição alguma pode fazer, que é transformar, tocar, abençoar o coração do ser humano. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você talvez já tenha passado pela experiência de se perceber no fundo do poço. De repente, as situações da sua vida se tornaram tempestuosas da noite para o dia. Uma palavra maldita, dita de uma maneira ruim, foi interpretada e levou a uma conspiração, a uma adversidade, e toda uma situação acabou virando na sua vida de contrariedade, adversidade, e você de repente se percebeu no fundo do poço. Quer seja no fundo do poço emocional, quer seja no fundo do poço existencial, financeiro, econômico, familiar. De repente a gente olha para o lado e a gente percebe que estamos no fundo de um poço. Daniel Godry, um palestrante para empresas, diz que do fundo do poço, ainda assim, é possível a gente ver as estrelas. Do fundo do poço, ainda assim, é possível da gente ver as estrelas. Conta-se uma história de um fazendeiro que estava passando dias adversos na área econômica. Uma crise na sua nação produziu diversas situações de contrariedade na área agrícola e rural. E aquele homem que tinha um patrimônio até razoável e significativo começou a passar grandes dificuldades. Não tinha mais dinheiro para investir no patrimônio, não tinha como plantar, não tinha como colher. A mão de obra que ele tinha começou a ser dispensada e alguns poucos funcionários permaneceram na fazenda para dar conta do serviço mínimo e necessário para a manutenção do patrimônio. Entre os animais, alguns grandes animais, cavalos, alguns diversos cavalos, um dos mais queridos pelo fazendeiro, um cavalo já de certa idade, caiu num poço, caiu no fundo de um buraco. E então os funcionários vieram comunicar àquele fazendeiro que havia necessidade de tirar o animal. E o fazendeiro pediu então que se certificasse
que o animal não estava com as patas fraturadas, não estivesse com pernas quebradas, estivesse vivo. E isso foi identificado pelos funcionários. Mas o custo de retirada do animal do fundo do poço era altíssimo e aquele fazendeiro não dispunha no momento de recursos suficientes para fazê-lo. Então ele diz aos funcionários da fazenda: vocês passem então a jogar terra no buraco, vocês vão tampar o buraco, e o animal está lá no fundo do poço, não temos condições de tirá-lo de lá, o custo é muito alto, os esforços são muito grandes, e ele já está de uma certa idade, a gente soterra o animal no fundo do poço. O animal que trabalhou a vida inteira para aquele fazendeiro começou então a ser soterrado no fundo do poço. A cada vez que se jogava uma pá de terra sobre as costas daquele animal no fundo do poço, ele sacudia o seu dorso, a terra caía no chão e ele pisava sobre ela. E os funcionários começaram a perceber que a terra que era jogada servia de pavimentação, até que, num determinado momento, a terra foi sendo pisada, e o animal conseguiu sair do fundo do poço. Nem sempre existem estratégias tão fáceis para a gente sair do fundo do poço. Às vezes nós estamos numa crise familiar e não tem aí perspectiva de sair do fundo do poço. Às vezes você está numa crise financeira e não tem aí soluções para sair do fundo do poço. Há poços na nossa vida que às vezes nós somos colocados. E nessa manhã, o que nós lemos na passagem do profeta Jeremias não é outra coisa, senão alguém que foi atirado no fundo do poço. Algumas considerações iniciais que a gente gostaria de fazer com os irmãos nessa hora. A primeira delas é que a cisterna, ou o poço, era uma escavação que era feita para muitas vezes ajuntar água da chuva, para acumular água em tempos de adversidade. Poço geralmente é um lugar, originalmente, que traz esperança e refrigério. Um exemplo claro disso na Bíblia é quando Abraão despede a serva Agar, juntamente com Ismael, seu filho, depois da dificuldade de relacionamento com Sara, Abraão despede Agar, dá a ela um cântaro com água, e ela sai para o deserto, e ela caminha, e ela caminha, e ela caminha, e chega num momento em que a água termina, e que eles estão com necessidade, ela coloca o menino debaixo de um arbusto, afasta a distância de um tiro de pedra, e começa a chorar diante de Deus. Ela não tinha esperança, ela olhava para frente, para os lados e para trás, e ela só via areia, deserto, deserto e deserto. Como sobreviver sem água no meio do deserto? Enquanto ela chora e ora a Deus, o Senhor diz para Agar: por que choras a mim? Abre os teus olhos, veja do teu lado, você está ao lado de um poço de água, beba tu e o menino, aí vocês terão água para seguir a jornada. Poço era geralmente, originariamente, um lugar que trazia esperança e refrigério. E isso acontecia quando o poço tinha água. Agora, o poço também pode tornar-se um lugar de desesperança e morte. E isso acontece quando o poço não tem água. Imagine se Agar no deserto de frente com o poço, mas o poço está seco, o poço não tem água. O poço, ou a cisterna no qual Jeremias foi lançado para morrer, era um lugar que também estava seco, que também não tinha água. Uma segunda consideração inicial é que nem sempre nós cavamos o poço que nós entramos. Nem sempre. Às vezes nós cavamos o buraco que nós entramos, mas nem sempre nós cavamos o poço que nós somos colocados. Às vezes chegamos ao fundo do poço porque alguém nos empurrou para este fundo do poço. Alguém nos conduziu para esta situação. Semana passada, o reverendo Mário Freitas estava falando no horário do culto das 11, sobre a viagem missionária de Paulo, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, e Paulo alertou aos líderes daquela navegação de que eles estavam entrando numa tempestade, que não deveriam partir para aquela viagem. Ninguém lhes deu ouvido e eles entraram num buraco, entraram no meio de uma rota de colisão. Às vezes,
nós chegamos ao fundo do poço, não porque queremos, porque fomos levados por uma situação ou por alguém. De um jeito ou de outro, há uma terceira situação interessante. Nem sempre sair do poço é uma alternativa fácil. Nem sempre sair do poço é alguma coisa fácil na caminhada de quem está lá no fundo. Algumas questões sobre poços na Bíblia. Pode virar a tela para a gente. Isaac, nos anos de aflição, cavou pelo menos 3 poços e encontrou água. Em Gênesis 26, você tem inclusive os nomes dos poços. Ele cavava um poço, chegavam os inimigos e dizia: esse poço é nosso, nós é que cavamos. Isaac estava com a pá na mão ainda, no meio do deserto, com família grande, com criança pequena, com animal, gente passando necessidade, e ele não brigava, ele saía dali, cavava um segundo poço e encontrava água. Voltavam os inimigos e diziam: o poço é nosso. Ele não discutia, ele partia para o terceiro poço, cavava o terceiro poço, e aí vinham os inimigos e diziam: nós não queremos briga com você, porque a gente cava e não sai água. Aonde você põe a sua pá, o Deus da eternidade faz brotar água. Nós queremos paz com você. Toda a história do capítulo 26 foi entremeada em torno da realidade de um poço de água. João capítulo 4, texto que o reverendo Luiz pregou nessa manhã no culto das 9, fala para a gente de uma das conversas mais tremendas que Jesus trava com uma mulher samaritana, que é sobre a adoração. E toda essa conversa sobre os verdadeiros adoradores acontece ao redor do poço de Jacó. Eles saem de Jerusalém, sobem para a Galiléia, passam por Samaria, e Jesus para à beira do poço de Jacó para descansar, enquanto os discípulos vão à cidade prover alimento. Nesse período, uma mulher vem buscar água no poço, e então Jesus conversa com ela sobre a água da vida, sobre os 5 maridos que ela tinha, o 6º que não lhe pertencia, sobre a verdadeira adoração. Tudo isso acontece nas imediações do poço de Jacó. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 8, nós temos uma passagem que Davi havia sido exilado de Belém, de Jerusalém, das terras sagradas. Ele estava sendo perseguido, e longe de casa, nos lugares ermos, ele tem um momento de suspiro, de nostalgia, de saudade, longe da sua casa, longe da terra onde fora criado. Ele diz assim: ai, quem me dera beber da água do poço que se encontra em Belém. E aí 3 homens valentes, guerreiros que faziam parte do exército de Davi, ao ouvirem o rei suspirar, partem contra os inimigos que dominavam a cidade de Belém, atravessam as suas fronteiras, vencem as suas barreiras, tiram água do poço e trazem para Davi. E Davi, ao ver aquilo, fica estarrecido e diz: eu nunca vou beber dessa água que custou a vida de vocês. Jeremias, o profeta, também teve uma experiência no poço. Jeremias pregou a palavra de Deus, e por conta disso jogaram Jeremias num poço. Algumas lições, algumas informações sobre o poço de Jeremias. Essa cisterna que havia sido cavada naquela época e naquela conjuntura geológica, distava cerca de 15 a 25 metros de profundidade. Eu não tenho ideia, não sou bom nisso, mas eu acho que é um pouquinho mais alto do que o templo que nós estamos aqui reunidos. Imagina você no fundo deste lugar, num lugar apertado, escuro, com lama até a cintura, porque o texto diz que não tinha água, mas tinha lama, e ele se atolou na lama. Como é que você sai de um lugar desse, sem que alguém possa te ajudar? Jeremias fora jogado lá, sem água, mas com muita lama. E toda essa situação na vida de Jeremias foi retaliação para com o profeta e a sua pregação. É interessante que as pessoas eram jogadas no poço desnudas. Se você perceber bem no capítulo 38 de Jeremias, Abed-Meleque, ele vai e reúne roupas velhas e trapos e joga para Jeremias, porque Jeremias provavelmente estava desnudo dentro do poço. E até isso, aquele servo tem a necessidade de prover para este homem de Deus. E nesse texto que nós lemos nessa manhã,
eu quero extrair com vocês algumas lições preciosas para a nossa reflexão. Primeira delas, nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações de adversidade. Vamos repetir juntos o que está na tela? Vamos lá? Nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações. O que é que nós temos nesse texto? Nós temos um homem de Deus, nós temos um profeta, um homem que tinha um compromisso com Deus de pregar tudo o que Deus lhe colocasse na boca para dizer, e fosse aonde Deus o determinasse a ir. O compromisso de um profeta tinha essas duas vertentes: falar tudo o que Deus determinasse e ir aonde Deus mandasse. Jonas queria falar o que Deus diria, mas não queria ir aonde Deus o enviaria. E ele, ao invés de ir para Nínive, ele foge e é engolido por um peixe. O texto diz para a gente que Jeremias estava ali e estava para pregar aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Quem havia dado a voz para Jeremias fora Deus. O que Jeremias estava fazendo estava em perfeita sintonia com a vontade, com o peso do coração de Deus para a sua vida. Nem sempre fazer a vontade de Deus significa que estaremos imunes, isentos, vacinados de vivermos situações de adversidade na nossa vida. Veja o capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo. O que é que anunciava Jeremias? Assim diz o Senhor. O que eu estou dizendo é voz de Deus, é palavra de Deus. E o que é que Deus diz? Essa cidade vai ser invadida pelos caldeus. Era a época da expansão dos babilônicos. Eles chegariam na terra de Israel, dominariam aquela terra. E Jeremias diz assim: aqueles que resistirem serão mortos, aqueles que ficarem na terra serão mortos, aqueles que sobrarem da mortandade passarão fome, necessidade e serão mortos, aqueles que forem levados para o cativeiro sobreviverão. Quem disse isso? Deus disse isso. O que Jeremias estava fazendo não era outra coisa senão estar em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações de adversidade. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Deus diz para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e te mostrarei uma terra para onde você deve seguir. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, sê tu uma bênção, e todas as famílias da terra serão benditas por causa do teu nome. Que coisa tremenda Deus diz para Abraão, no começo, nos 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 12. Mas o capítulo 12 não termina no verso 3, até o verso 9, Abraão sai da sua terra, vai para a terra que Deus lhe havia indicado, só que o texto também não acaba por ali. No capítulo 12 vem fome sobre a terra. Abraão começa a passar fome, necessidade, adversidade, e ele tem que migrar para uma terra estrangeira, onde ele passa a mentir, dizendo que a sua esposa não era propriamente esposa, era a sua irmã. Preste atenção, Deus havia acabado de dizer para Abraão: será uma bênção, abençoarei a você, e ele no momento seguinte passa fome. Nem sempre fazer a vontade de Deus te isenta de situações de adversidade. Um outro caso interessante que a Bíblia nos narra é sobre Elias e Eliseu. Elias foi um dos profetas mais tremendos do Antigo Testamento. E depois de um tempo de caverna, Deus diz para Elias: unge Azael, rei, unge a Jeú, rei, unge também a Eliseu, sucessor, no teu lugar. E Elias sai, joga seu manto sobre as costas de Eliseu, que estava cuidando da 12ª junta de bois do seu pai. Eliseu larga tudo e vai atrás de Elias.
No segundo livro dos Reis, capítulo 2, quando Elias está para ser arrebatado, assunto aos céus, levado aos céus, abduzido, o texto diz que Elias diz para Eliseu: pode me pedir o que você quiser e te será feito. Ora, que palavra que Elias dá para Eliseu: pode me pedir o que quiser e isso te será concedido. Ele poderia pedir tantas coisas, e Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ser ungido duplamente, eu quero ter a coragem que você teve duplamente, eu quero ter um ministério bem sucedido para o louvor e glória do Senhor duplamente. E sabe o que Elias responde para Eliseu? Dura coisa pediste. Eu fico pensando, por que Elias falou para Eliseu: dura coisa pediste? Será que era difícil para Deus, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, fazer isso na vida de Eliseu? O Deus que tem todo o poder, seria para ele algo adverso dar porção dobrada para Eliseu? Não, é porque fazer a vontade de Deus, uma vez já é adverso, 2 vezes é preço dobrado, é dificuldade dobrada, é contrariedade maior. O texto dessa manhã diz para a gente: nem sempre os poços que nós estamos metidos são resultados diretos de não se fazer a vontade de Deus. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações de adversidade na sua vida. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta nessa manhã. Não existe poço tão fundo que Deus não possa te ver. Se a primeira realidade que nós temos é que nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações de dificuldade, de adversidade, a segunda lição: não existe poço, cisterna tão funda que Deus não possa te ver. Vamos responder juntos? Vamos ler o que está na tela, vamos lá? Não existe poço tão fundo que Deus não possa te ver. Olha, um poço de 15, 25 metros de altura, para mim já é coisa grande demais. É algo muito longo, distante, fundo, mas não para Deus. Às vezes nós nos vemos no fundo de um buraco, às vezes nós nos vemos no fundo de um abismo, às vezes nós nos vemos no interior da terra, dentro de um peixe. Para Deus não é difícil isso. Às vezes no fundo do poço nós damos conta que nós estamos sozinhos, de que as pessoas que estavam do nosso lado não estão mais, e nós olhamos para o lado, o que é que tem do lado? Lama, estamos atolando na lama. Quanto mais mexemos, pior ficamos, mais afundamos. E o texto diz para a gente que naquela hora talvez a gente possa pensar: nós estamos sozinhos, abandonados, largados. Paulo, em Atos 23, estava numa prisão em Jerusalém, sozinho, nenhum companheiro de prisão. Paulo começou a ficar entristecido. O Senhor pôs-se ao lado de Paulo e disse: coragem, eu estou aqui com você. A Bíblia diz para a gente de Davi, que passou por situações de adversidade. Ele escreve o Salmo 23, onde ele narra dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não existe poço tão fundo na sua vida que Deus não possa te ver. Não existe. Aliás, o Salmo de número 139 nos diz exatamente isso. O texto diz: aonde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não existe poço tão fundo que Deus não possa te ver. Aqueles príncipes, aqueles conspiradores, aqueles homens que assistiam diante do rei e que ficaram indignados com as palavras de Jeremias, imaginaram que jogando o profeta num poço abandonado, ninguém viria, ninguém saberia, ninguém se importaria. Leia do engano. Deus se importa com a menina dos seus olhos.
Deus se importa com o seu povo, com aqueles que fazem a sua vontade, e qualquer que seja o buraco, por mais profundo que queiram te meter, não existe poço tão fundo que Deus não possa te ver. Amém? Confie no Senhor. Não existe. Deus é maior do que qualquer outra situação. Mas existe uma terceira lição que esse texto nos apresenta. Jeremias foi jogado no fundo do poço. E lá no fundo do poço, ele nos ensina uma terceira lição. Não existe coração tão empedernido que Deus não possa mover. Vamos repetir juntos o que está na tela? Não existe coração tão empedernido que Deus não possa mover. Por que é que Jeremias foi atirado no poço? Por causa da dureza de coração. Jeremias estava pregando a palavra de Deus, e quando a gente ouve a palavra de Deus, e o nosso coração está endurecido, essa palavra, ela é refratária, ela bate e não penetra, ela bate e sai, ela bate e produz revolta, ela bate e produz indignação. Jesus conta a parábola do semeador, que saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho que era pisado pelos homens que por ali passavam, era uma terra refratária, endurecida, que não tinha penetração. A água da chuva escorria por ali e levavam as sementes embora. Ok? Aqueles homens estavam endurecidos diante da palavra do Senhor. E por conta da dureza dos seus corações, eles então vieram diante do rei e disseram: não é possível que este homem continue falando o que está falando e continue vivo. Temos que matá-lo. Ele é uma aberração social. Ele está trazendo fraqueza para o povo. Os poucos homens que sobraram estão intimidados, porque ele fala em nome de Deus. E o rei, com o coração indiferente, meio que a lá Pilatos lavando as mãos, diz assim: eu não posso com vocês, façam com ele o que vocês bem desejarem. Eu fico imaginando quando Jeremias foi tomado por aqueles homens sanguinários, endurecidos em seus corações, diante de um rei indiferente. Onde está o Senhor? Eu estou fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor não me defende. Cadê a defesa do Senhor na minha vida? Onde está o livramento? E aqueles homens endurecidos jogam Jeremias no buraco, no poço. Mas o texto diz para a gente que, de repente, as coisas mudam. Um servo chamado Ebed-Meleque, estrangeiro, viu toda aquela situação. Um escravo, eunuco, negro, etíope, um homem emasculado, capado, que trabalhava ali no palácio do rei. Ele chega para o rei. Ele não era um príncipe, os outros eram príncipes, os outros eram governadores, os outros eram homens influentes, doutos, letrados. Era um simples serviçal, Ebed-Meleque. Ele chega para o rei e dá uma palavra, e Deus muda o coração do rei. Não existe coração tão empedernido que Deus não possa mudar. Não existe situação tão complicada que Deus não possa transformar. Não existe poço tão profundo que Deus não possa ir te buscar. Deus transformou a situação. Aliás, a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem nas mãos o coração do rei. O Senhor tem nas mãos o coração do rei. Outros homens no passado também agiram de igual forma. A Bíblia diz que homens levaram, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidênego para a fornalha de fogo ardente. Outros levaram Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Deus muda o coração do rei. Deus muda o coração de Faraó. Por 10 pragas, Faraó ficou endurecido, viu os milagres diante dos seus olhos, as intervenções sobrenaturais, as visitações cósmicas de Deus. Num primeiro momento ele se dava por convencido, por quebrantado. Num segundo momento seu coração voltava a endurecer, e a Bíblia diz, até a 10ª praga, quando Deus esmiuçou o coração de Faraó.
Não existe coração tão empedernido que Deus não possa mover. A nossa última lição para encerrarmos a nossa reflexão nessa manhã. Não existe instrumento tão ruim que Deus não possa usar de maneira eficaz. O que a história de Jeremias no fundo do poço nos ensina? Que Deus tem os seus instrumentos. Às vezes nós esperamos que o rei venha ali na beira do poço e grite: "Oh, Jeremias, perdão, que eu fiz com você." Deus levanta um servo, etíope, emasculado, sem dignidade, um africano que estava ali na corte do rei trabalhando, alguém sem expressão, e alguém poderia dizer: quem é esse cidadão Ebed-Meleque para fazer alguma coisa diante do Congresso Nacional, diante dos príncipes que se assentam diante do rei? Quem é este homem? Ele não pode nada, ele não pode mesmo, queridos, mas o Deus de Jeremias pode todas as coisas, e não existe instrumento tão ruim que Deus não possa usar de maneira eficaz. Quando eu falo isso, eu me lembro das palavras do Ronaldo Lidório na conferência missionária do ano passado, quando ele contou para a gente que ele chegou lá na Amazônia, numa tribo, onde eles identificaram por meio de GPS, de satélite. E ele foi para lá todo aparamentado, uma tribo não alcançada, com nenhuma outra organização missionária havia mapeado aquele conjunto de grupos indígenas, e ele então se prepara, bota waterproof, sem qualquer dificuldade, todo aquele aparato para chegar naquele lugar inóspito, para evangelizar, para o missionário fazer o seu papel, o grande instrumento de Deus. E ele contando para a gente, eu ficava tentando imaginar aquela cena, e quando ele chega naquele lugarejo, ele fica observando de longe, as pessoas varrendo o terreiro, preparando para uma festa, e de repente eles começam a cantar algumas canções, e a melodia era conhecida, canções evangélicas, cânticos espirituais. Ele diz: o que é isso? Eu acho que eu estou doente, eu acho que a viagem na noite, durante o dia, me queimou os miolos. E ele observando aquilo, e quando ele identifica a tribo, ele percebe que já são evangelizados, que já são alcançados, e ele diz: mas isso não consta em nenhuma lista de agência missionária. Como isso se deu? O seu João, pescador que mora em tal lugar, com o seu barquinho passou por aqui e evangelizou a tribo inteira. Não existe instrumento tão ruim que Deus não possa usar de maneira eficaz. Deus usou um escravo diante de um rei para tirar o profeta do fundo do poço. Quero finalizar a nossa reflexão. Talvez você esteja nessa manhã no fundo de um poço, não sei qual, Deus talvez o saiba, familiar, financeiro, emocional, conjugal, de saúde. Uma coisa eu sei: a história de Jeremias nos traz lições portentosas sobre essa realidade. Talvez você se cobre: por que é que eu estou no fundo do poço? É maldição, é punição de Deus. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai te isentar de situações de adversidade. Não existe poço tão fundo que Deus não possa te ver. Não existe coração tão empedernido que Deus não possa mover. Não existe instrumento tão ruim que Deus não possa usar de maneira eficaz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, aplica nos nossos corações a Tua palavra, que ela seja viva e eficaz, que ela nos traga esperança, de que, ó Deus, os poços mais fundos da vida, as revoltas mais endurecidas do coração humano, não podem, ó Deus, com a Tua graça, o Teu favor e o Teu amor. Que nessa manhã seja um tempo, Senhor, de esperança para aqueles que estão no fundo do poço, porque do fundo do poço ainda é possível contemplar a beleza das estrelas nos céus. Nós te pedimos isso nessa manhã. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Enquanto o coral da igreja nos conduz a uma canção de inspiração, quero convidar o reverendo Lúcio e o reverendo Wesley
e todos os presbíteros escalados para o momento da celebração da ceia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 a 29. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta mesa não foi instituída pela Igreja Presbiteriana. A Eucaristia não é criação da Igreja Católica. A mesa do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, quando, antes de seu sacrifício, reuniu os seus discípulos e com eles teve uma reunião muito importante, pois queria preparar o coração do seu grupo de seguidores para os acontecimentos que teriam que acontecer. Nenhum de nós pode imaginar inteiramente o que estava no coração de Jesus. Todo o amor, mas também toda a agonia, já antecipando o seu sacrifício, o seu sofrimento. E os discípulos também não compreendiam, e às vezes até nós não compreendemos. Eles não compreendiam que Jesus deveria morrer. Ele era um mestre tão precioso, não era um absurdo para muitos daqueles que estavam convivendo com Jesus. Mas esta era a forma que Deus planejou dele mesmo pagar o preço da nossa dívida. Nós não podemos sair do poço sozinhos. Nós não podemos sair do poço com a ajuda de homens. Nós só podemos sair do poço com a ajuda de Jesus Cristo. É Ele que, pelo seu sacrifício, nos
mostra que a graça e o amor de Deus são insubstituíveis para a nossa salvação. Alguns dizem, eu não preciso de salvação. E acha que a sua conduta, o seu modo de viver já é suficiente para agradar a Deus. Homem nenhum, mulher nenhuma, pessoa alguma pode fazer esse tipo de afirmação, pois é uma indignação que nós cometemos contra Deus. Nós temos que conhecer o valor daquilo que Cristo fez. O que Ele fez por nós, ninguém, nenhum homem poderia fazer, somente Deus, homem, conosco, estando conosco sofrendo, mas sofrendo de uma forma que nenhum de nós seria capaz de suportar. Ele entregou a sua vida, mas não entregou porque foi mandado, ele entregou porque nos amou. Ele se entregou porque queria a nossa redenção. Ao tomar estes elementos, o pão e o cálice, nós não estamos fazendo alguma coisa ritual. Nós estamos fazendo algo vital para a nossa fé. Aceitar o fato de que somos aceitos por Deus através da pessoa e do sacrifício de Cristo na cruz. Ao tomar deste pão, nós somos ensinados que somos parte deste corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E somos chamados a viver uns com os outros em amor, em harmonia, em entendimento, na paz que o Senhor nos ensinou. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos reverentemente de pé, sabendo que todas as coisas são feitas por Ti e tudo que fizeste é bom, mesmo que muitas vezes nós não entendamos. Queremos, ó Deus, receber em nós a Tua justiça. Queremos ser perdoados. Queremos dar ao nosso próximo o perdão que queremos receber. Queremos viver segundo o exemplo de Jesus, pois somente o Evangelho de Jesus é boas novas para a nossa salvação. Dá-nos, Senhor, a Tua paz nos basta. E nós oramos como Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. O Senhor Jesus tomou o pão e disse: Este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Somos parte e membros uns dos outros para a glória e louvor do nome de Deus.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cálice precioso do sangue de nosso Jesus Cristo, que nos lembra a comunhão com o próprio Cristo e também a remissão completa dos nossos pecados. Bebamos dele todos.
nós convidamos você para participar conosco do culto da noite, às 19 horas. Ao encerrarmos essa programação, dê uma saudação e um abraço na pessoa que está do seu lado. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo será. A coroa Jesus me dará. Bom domingo para você, a paz de Cristo.